Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje eu trouxe a prova de Mangaratiba, de P2, professor dos anos iniciais, questões de português de 1 a 10, para estudarmos, para praticarmos um pouquinho. Então, vamos lá? Beira-mar. Quase fim de longa tarde de verão, beira do mar, no aterro do Flamengo, próximo ao Morro da Viúva, frente ao Pão de Açúcar, com preguiça, o sol começava a esconder-se atrás dos edifícios, parecia resistir ao chamado da noite. Nas pedras de quebra-mar, caniços de pesca moviam-se devagar, ao lento vai e vem do calmo mar de verão, cercados por 4 ou 5 pescadores de trajes simples ou ordinários e toscas sandálias de dedo, bermuda bege de fino brim, tênis e camisa polo de marca célebre. Ricardo deixara o carro em estacionamento de restaurante nas imediações. Nunca fisgara peixe ali. Olhado com desconfiança, intruso, bolsa tiracolo, balde, vara de 2 metros na mão, a boa técnica ensina que o caniço deve ter no máximo 2 metros e 80 centímetros para a chamada pesca de mulheres, nome sofisticado para quebra-mar. Ponta de agulha metálica para transmitir à mão do pescador maior sensibilidade para fisgar um peixe. A uma dezena de metros, olhos curiosos viam o intruso mostrar o caniço. Abriu a bolsa de utensílios. Entre vários rolos de linha, selecionou os de espessura entre 15 e 18 centímetros de milímetro. Ainda fiel à boa técnica, na nossa profissão, vivemos sempre preocupados e tensos. Abertura do mercado, sobe e desce das cotações, situação financeira de cada país, mundo afora, poucas coisas na vida relaxam mais do que a pescaria. Cheiro de mar trazido pela brisa. E a paisagem marítima costuma confessar Ricardo na roda dos colegas da financeira onde trabalha. Na questão 1, no texto, verifica-se claramente que Ricardo trabalha. Aqui já está muito bem claro no texto, né? No último parágrafo, no finalzinho, né? Costuma confessar Ricardo na roda dos colegas da financeira onde trabalha. Então, não pode ser. Ele não trabalha como pescador, num restaurante também não, como juiz também não, e sim, resposta correta, letra D, no mercado financeiro. Essa é a resposta correta. 2. Sobre o texto. Quando eu falo sobre o texto, é porque está no texto. Então, a gente tem que ler e retirar do texto a resposta correta. Todas as afirmativas seguintes são verdadeiras, exceto uma. Ricardo usa roupas finas na pescaria? Está correto. O texto fala que ele usa roupas finas na pescaria. B. Ricardo sempre consegue fisgar algum peixe em sua pescaria? C. Na roda de amigos, Ricardo costuma confessar que a pescaria é uma das coisas que mais relaxam na vida? Sim. D. A pescaria ocorreu numa tarde de verão? Sim, a pescaria ocorreu numa tarde de verão. Então, a resposta correta aí é a letra B. Ricardo sempre consegue fisgar algum peixe. Lá no texto, se nós formos voltar lá no texto, tem um trecho que mostra que ele disse que aqui, ó, nunca fisgara peixe ali. Então, se ele nunca fisgara, então não pode usar a palavra sempre consegue fisgar algum peixe. Então, esse sempre matou a questão. Vamos para 3. No trecho, na nossa profissão vivemos sempre preocupados e tensos. Abertura do mercado, sobe e desce de cotações, situação financeira de cada país fora, mundo afora. O sinal de 2 pontos indica nessa parte aqui. Os 2 pontos indica. Na nossa profissão, vivemos sempre preocupados e tensos. Aí ele vai
fazer um esclarecimento. Por que que está sempre preocupado e intenso? Por causa da abertura do mercado, sobe e desce de cotações, situação financeira de cada país mundo afora. Não é citação, não é enumeração, não está enumerando nada, também não é um resumo, é esclarecimento. Essa questão estava bem tranquila. 4. Com preguiça, o sol começava a esconder-se atrás dos edifícios, a expressão sublinhada indica. A expressão sublinhada, com preguiça. Esse com preguiça ele está fazendo referência ao sol que começava. Começava com preguiça, o sol a esconder-se. Então, esse começava é um verbo, com preguiça é um advérbio de modo, porque esse com preguiça está fazendo que é uma referência, está modificando o verbo começava. Então, nós temos ali um advérbio de modo. Então, resposta correta, letra B. Ok? 5. No trecho, a boa técnica ensina que o caniço deve ter no máximo 2 metros. Então, quando eu falo a boa técnica ensina, eu tenho ali a primeira oração. Que o caniço deve ter no máximo 2 metros, eu tenho ali a segunda oração. E o que está na segunda oração? Então, quando eu posso falar assim, a boa técnica ensina isso, eu posso substituir o que por isso. Então, quando eu consigo substituir o que por isso e eu tenho sentido na oração, é porque esse que é uma conjunção integrante. A boa técnica ensina isso. A boa técnica ensina que o caniço deve ter no máximo 2 metros. 2 metros. Então, a nossa resposta é a letra A. Pronome relativo não é, porque o pronome relativo ele se refere ao termo anterior. A criança que ensino é dedicada. A criança, esse que, eu vou substituir ele por a qual. Aí sim eu vou ter o pronome relativo. Esse qual aqui está até no lugar errado. Ele tem que ficar aqui, do lado do quezinho. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele para cá. Acho que não. Acho que sim. Então, esse que é o pronome relativo quando ele faz referência ao termo anterior. Adjetivo qualifica, não é? Substantivo nomeia, dá nome aos seres. Então, não é essa. Então, ficou mesmo 5, letra A, conjunção integrante. 6. A palavra sublinhada no trecho beira do mar, no aterro do Flamengo, próximo ao Morro da Viúva, frente para o Pão de Açúcar, é acentuada graficamente pela mesma regra gramatical. Açúcar. Eu tenho ali um acento no U, na segunda sílaba. Açúcar. Então, eu tenho ali uma paroxítona terminada em R, ok? Vamos analisar balaústre. 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 E essa palavra balaústre, eu tenho ali o acento no us. Quando eu tenho duas vogais que se separam e é I ou U, seguido ou não de S, eu tenho um hiato. Então, aqui não é a mesma regra do açúcar. Aqui eu tenho um hiato, aqui eu tenho uma paroxítona terminada em R. Técnica, proparoxítona. Toda proparoxítona deve ser acentuada. Fênix, fênix, paroxítona terminada em X. Aqui a paroxítona, última e a penúltima é a sílaba mais forte. Então, tem uma paroxítona terminada em X. E país, eu separo a sílaba. País, o is é o mais forte. Então, separei, as vogais se separam. O i ou o seguido ou não de S, quando separam, como temos a separação de duas vogais, uma em cada sílaba, essa última aqui, a regra é regra do hiato. Então, não é a mesma regra do açúcar. Então, a resposta correta é a letra C, fênix. 7. A palavra sublinhada em pescadores de trajes simples ou ordinários e toscas sandálias tem como antônimo. O que ele quer? Antônimo. O antônimo é o oposto, o antônimo é o contrário.
Então, contrário de toscas. É irregular? Não. É chavascado? Não. É desgracioso? Não. É chique. É chique. Uma sandália tosca, uma sandália chique. Esse é o antônimo, é o contrário. Questão de número 8. Assinale a opção onde a concordância verbal está inadequada. Faz anos que não vejo. Esse faz está correto, porque indica tempo, está na terceira pessoa do singular, então aqui está correto. A B é a questão errada. Haviam, quando eu verbo haver com sentido de existir, ele é oração sem sujeito. Então ele não pode flexionar. Se não tem sujeito, não pode flexionar. E aí eu substituo o verbo haver pelo existir. Se encaixar, se fizer sentido na frase, existiam neste local pedras e areias. Aqui eu vou ter o verbo haver. E por que está errado? Porque ele está no plural flexionado. Verbo haver, com sentido de existir, ele é oração sem sujeito. Ele não pode flexionar. Desculpa. Então, essa aqui é a nossa resposta da número 8. Existem pessoas honestas, ok? Esta pessoa foi uma das que mais discutiu o caso. Está correto. Então, a resposta, ele quer a errada. Vou marcar aqui de vermelho. Ele quer inadequada. Inadequada é a letra B. 9. Assinale a opção que está em desacordo com a norma culta. Proibido entrada de estranhos. Aqui, ele quer que está em desacordo. Ok. Então, aqui, proibido entrada está correto. Se fosse assim, a entrada, aí você mudaria proibido para proibida. A entrada é proibida. Proibida a entrada de estranhos. Se tivesse um A aqui, seria proibida. Proibida a entrada. Como não tem determinante, proibido a entrada está correto. É proibida a entrada, olha aqui de baixo. A entrada. A entrada é proibida. Correta. Muito obrigado, disse a mãe do menino. Não, essa é a errada. Essa é, ela está pedindo a que está em desacordo. Então, essa é errada. Por quê? A mulher fala obrigada, o homem fala obrigado. Então, muito obrigado, disse a mãe do menino, não. Muito obrigada, disse a mãe do menino. E ele quer que está em desacordo. Vamos marcar aqui em vermelho para você ficar bem esperto aí. Quando você estiver fazendo a sua prova, o que você faz nas questões, nas perguntas? Circula, sublinha, marca para aquilo ficar bem fixado na sua mente. Porque o nosso cérebro, ele muitas vezes nos leva a um erro, porque a gente procura a resposta correta. Então, quando cai em desacordo, incorreta, você marca para facilitar a você achar a resposta. Você não errar, se perder nenhuma questão. Aqui também, ó, houve erro no emprego da crase. Vou marcar aqui em vermelho para facilitar para você. Houve erro no emprego da crase. Sucesso à vista. Está correto. À vista, locução adverbial. Desobedeci às ordens do meu pai. Aqui a gente tem um verbo transitivo indireto que pede a preposição a, e a palavra ordens, as ordens, também pede o artigo no plural, porque a ordem está no plural. Então, a mais as, craseado. Tá certo. Letra C. Estava à mercê do chefe. A mercê também é uma locução. Então, também é craseado. Está certinho aqui. Fui a Petrópolis dos meus avós. Fui a Petrópolis e voltei de Petrópolis. Sem crase. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem uma musiquinha, uma regra, né? Fui a crasear. Volto da crasear. Fui a, volto de, crase para quê? Então, fui a Petrópolis dos meus avós. Esse aqui, ele devia estar craseado, porque ele especificou. Então, se especificou, tem que ocorrer a crase aqui.
Então, essa aqui é inadequada. Se não tivesse, fui a Petrópolis, e voltei de Petrópolis, se não tivesse dos meus avós, estaria correta a frase. Não teria crase. Mas como Petrópolis ficou especificado, eu fui a Petrópolis dos meus avós, aí precisa ocorrer a crase. Então, essa questão é a questão que está errada, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, participe das aulas, estude. Tem muito concurso para abrir por aí para vocês, professores, para nós, professores. Vamos estudar, gente. Vamos com tudo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijos. Essa foi bem tranquila.